oração da Igreja Batista Betel nessa noite. E que Deus possa estar te abençoando poderosamente em todos os sentidos, em todas as suas necessidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar louvando ao Senhor inicialmente com o hino 375 do nosso cantor cristão, Segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus, pisar desfruto, gozo da luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva, glória dos céus, canta minha rende-lhe sempre a te louvor, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a te louvor, ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti, anjos descendo, trazem dos céus, tempos da excelsa graça de Deus, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre sempre a te louvor, sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a te louvor, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a te louvor. Como é bom saber o dia do juízo final vem como um ladrão, precedido pelos teus sinais, e vem pra destruir tudo aquilo que o homem plantou. Vem como um ladrão, acredite se você quiser. Como é bom saber o dia do juízo final vem como um ladrão, precedido pelos teus sinais, e vem pra destruir tudo aquilo que o homem plantou. Vem como um ladrão, acredite se você quiser, mas sei que também Deus sempre estará ao seu lado. Seja ele quem for, seja lá qualquer, sempre vai te ajudar. Então passe a saber o dia do juízo final
vem como um ladrão, precedido pelos teus sinais, e vem pra destruir tudo aquilo que o homem plantou. Vem como um ladrão, acredite se você quiser, então passe a saber o dia do juízo final. Vem como um ladrão, precedido pelos teus sinais, e vem pra destruir tudo aquilo que o homem plantou. Vem como um ladrão, acredite se você quiser, mas sei que também Deus sempre estará ao seu lado a lutar. Seja ele quem for, seja ela qualquer, sempre vai te amparar no amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Aleluia. Continue adorando o Senhor, glorificando o nome dele, porque ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças e paz a todos. Que Deus continue abençoando as suas vidas, nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos estar fazendo a leitura do Salmo 8, né, após a oração em nome de Jesus. Aí estaremos passando a palavra para o pastor, que nessa noite tem uma palavra ao seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, a Ti toda a exaltação, meu Deus. Bendizemos o Teu santo nome e adoramos o Senhor na beleza da Sua santidade. Continua falando conosco, ó Deus. Continua, meu Deus, meu Pai, com o Teu olhar e misericórdia para todas as nossas vidas, Senhor. Nesta noite, toma a primazia de tudo que está sendo feito aqui para Ti, Senhor. Estamos aqui para Te louvar. Toma o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra nessa noite, Senhor, aos Teus cuidados. Fala com ele, meu Deus. Meu Pai, de forma gloriosa, como o Senhor sempre tem falado, para nos ensinar a Tua palavra. Abençoa essa pessoa que já está aí conosco, Senhor. Abençoa a sua família. Abençoa tudo e todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Agora sim, a leitura do Salmo 8, em nome de Jesus. Tem por título: Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Esse é o nosso Deus. Continue ligado, que agora tem sim uma palavra no seu coração com o pastor Elias. Fique ligadinho em nome de Jesus. Graças e paz, amados irmãos e irmãs, que Deus esteja nos abençoando poderosamente, dia após dia, por mais que venham as lutas, dificuldades. Adorar o Senhor é o nosso dever, independente de qualquer dificuldade, circunstância, tribulação. E aqui no livro de Gênesis capítulo 19 fala que é o nosso texto de hoje, o título é Ló recebe em sua casa os dois anjos, né? E o texto é um pouco longo, então vamos prosseguir para não perdermos tempo, já que o tempo ele não nos espera. Na verdade, eu peço a você que pode, que esteja nos acompanhando aí na sua casa, nesse momento, se possível, desligue a televisão, na verdade, pois não há como você prestar atenção em duas coisas, ainda mais em questão da palavra de Deus. Por isso que é muito interessante nós estarmos na igreja, né? Quando vamos adorar o Senhor, porque
em casa tantas coisas acontecem que às vezes termina tirando a nossa atenção, termina nos impedindo, vamos dizer assim, de estarmos plenamente ligados na palavra do Senhor. E aqui fala em Gênesis capítulo 19, versículo 1 o seguinte: ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães ázimos e eles comeram. Mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa. Antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, assim todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-nos fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: retire-se daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. Arremessaram-se contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele fazia graça, gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê, graça diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena, permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Meu Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, fale no meu coração, e que eu possa ser usado pelo teu Santo Espírito, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Temos aqui um texto abençoado da palavra de Deus, onde fala sobre os anjos que vão até Sodoma e Gomorra, como
na conversa que houve entre Abraão, Deus, né? Deus, ele revelou a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra caso as coisas que o Senhor estava ouvindo falar sobre essa cidade fossem verdadeiras. E assim o Senhor revelou a Abraão, porque Abraão tinha um parente, Ló, que morava nessa cidade, e aparentemente nós podemos analisar que Ló, ele era uma pessoa justa perante Deus, perante as pessoas que moravam na cidade de Sodoma e Gomorra. Nessas duas cidades, Ló, ele era diferenciado, porque a educação de Ló foi diferente da educação do povo de Sodoma e Gomorra, né? E diz assim, Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Quando a Bíblia fala que Ló estava à entrada da cidade, está falando sobre uma autoridade. Era assim que se comportavam as autoridades naquele tempo, não é? Como está escrito no livro de Gênesis capítulo 23, versículo 10 e o versículo 18. Fala que quando Abraão foi comprar o campo, não é? Para poder ele ali sepultar a sua esposa Sara, Gênesis 23, versículo 10, diz assim: ora, Efron, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos que entravam pela porta da cidade. Entravam pela porta da cidade. Estavam sentados, né, justamente nesse local. E no versículo 18 de Gênesis 23 fala também: se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta da sua cidade. Ou seja, todas as autoridades das cidades naquele tempo tinham o costume de ficarem na porta, na entrada da cidade, para ver quem entrava, quem saía, e agir com justiça. Principalmente no livro de Esdras vai falar a respeito disso, né, que Esdras ficava à porta da cidade para ver as pessoas que entravam, saíam, e principalmente nos dias de sábado, para ver se alguma pessoa iria descumprir o mandamento do Senhor, que era de guardar o sábado. E Ló, lá em Sodoma e Gomorra, ele estava agindo como uma autoridade. Ele era um homem de respeito naquela cidade, pelas suas riquezas e também pelo seu comportamento de homem justo. Por isso que a Bíblia aqui vai citar, né, que os homens vão citar que ele quer se fazer como juiz, né, lá em Sodoma e Gomorra, entendeu? E essa é a questão. Os juízes de antigamente, amado, eram pessoas escolhidas por Deus. O que nós chamamos hoje de políticos, na verdade, antigamente, até hoje, são autoridades, pessoas constituídas, né, autoridades, para poder cuidar das razões, das normas, dos mandamentos, das leis concernente ao povo, para as pessoas cuidar do povo, agir em relação ao povo, formar leis que venham a favorecer o povo e não a si próprio. O que nós vemos hoje é completamente avesso à realidade, né, dos tempos do Antigo Testamento. São juízes, são pessoas que são autoridades, porém corruptas, tanto que nós não chamamos de autoridades, chamamos de políticos. Entendendo que existem as pessoas que têm o seu respeito, que não merecem serem tratadas dessa forma, não generalizando. A palavra correta é essa, né? Mesmo lá em Sodoma e Gomorra, havendo muitas injustiças, existia ali Ló, que era uma pessoa que se diferenciava. E por esse motivo ele foi escolhido para ser salvo em meio a tanta gente, quando aquelas duas cidades foram destruídas. E isso você pode estar analisando através de livros de arqueologia, onde as pessoas fizeram escavações e encontraram, né, naquelas terras resquícios, né, materiais que comprovam que ali houve um cataclismo e
duas cidades foram destruídas. Não é verdade? Alguns falam que foi através de terremotos e vulcões que entraram em erupções, etc. Mas eu acredito plenamente no que a Bíblia nos fala, não é verdade? Essa é a realidade dos fatos. Então, quando Ló, a Bíblia fala que ele se encontrava à entrada da cidade, é porque ele era sim uma autoridade naquela cidade. Mesmo não sendo o povo da sua descendência, ali pela sua maneira de ser, o seu comportamento e as suas riquezas, ele tinha capacidade de se tornar uma autoridade lá em Sodoma e Gomorra. Foi quando ele viu chegando quem? Os dois anjos, né? Que aqui vai citar como em alguns momentos dois, em outros momentos um, mas em outros momentos também vai falar que eram homens, mas nós entendemos claramente que eram dois anjos que poderia sim naquele tempo se aparecer em forma humana, né? Assim como o próprio Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus ele pôde aparecer entre nós como homem, por que não os anjos? Entendendo que Jesus nasceu de uma maneira milagrosa, mas de forma, vamos dizer assim, o milagre foi ele, o Espírito Santo conceber em Maria, mas a maneira de ele nascer foi uma forma normal, como qualquer uma outra pessoa, né? Então diz o seguinte: este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Estamos vendo outra questão aqui relacionada à hospitalidade e à maneira de se comportar perante autoridades ou pessoas estrangeiras. Abraão se prostrou perante os três homens. E aqui estamos vendo Ló fazer a mesma coisa, se prostrar perante esses dois anjos, né? Por quê? Porque é provável que a vestimenta demonstre e fale algo a respeito, mas era também uma maneira de hospitalidade, de comportamento que o pessoal de lá do Oriente Médio, de lá da Ásia, né, tinham umas para com as outras. E diz mais, versículo 2: e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho, né? Eis a questão, o mesmo comportamento que Abraão fez para com o Senhor, os dois anjos, estamos vendo Ló fazer também, né? Disse para os homens irem dormir na casa deles, e iriam lavar os pés, né? Uma atitude de humildade, de respeito, de cuidado, de atenção para com os estrangeiros, as pessoas que ele estava conhecendo naquele momento. E disse que pela manhã eles poderiam seguir caminho, mas eles responderam: não passaremos a noite na praça. Ou passar a noite na praça era uma maneira dos anjos poder perceber, saber como era o comportamento das pessoas que moravam naquele local, naquela cidade. Mas insistiu muito, Ló insistiu muito, e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, voltando aqui, a mesma atitude que Abraão, né? Deu-lhe um banquete, fez assar os pães asmos e eles comeram, né? Tratou bem. Nós não temos esse costume, como nós falamos na quinta-feira, falamos aqui também hoje pela manhã, sobre essa questão do bom trato, do bom cuidado, de saber lidar, tratar bem, ser hospitaleiro, oferecer o melhor que nós temos para os visitantes, nossa casa. Nós brasileiros não fazemos dessa maneira. Na verdade, não somos muito chegados a visitas, etc. Né? E diz mais: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, cercaram a casa. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Quando nós analisamos essas histórias, amados, chegamos a um ponto, eu quero ler aqui para vocês, que dizem em outros livros, que aqui nós temos a Bíblia Sagrada, mas existem livros judeus que reforçam aquilo que a Bíblia nos traz como conhecimento, né? E é o seguinte,
o Midrash ilustra a decadência moral dos habitantes de Sodoma. Os homens de Sodoma não se orgulhavam de outra coisa senão da fartura e da riqueza que possuíam por influência divina. E eles diziam: se de nossa terra tiramos pão e minério de ouro, para que precisamos dos forasteiros? Não precisamos que venha a nós qualquer pessoa, pois vem apenas para tomar o que é nosso. Apaguemos, pois, de nossa terra as leis e costumes de ir e vir. Esta é Sodoma e esta é a gente. A aglomeração em torno da casa de Ló tinha o intuito claro de atingir os forasteiros, aqueles infratores da ordem pública estabelecida e defendida pelos sodomitas. Sua descrição no texto bíblico é posta lado a lado com a bondade demonstrada por Abraão com seus hóspedes para contrastar e confrontar perante nossos olhos tanto o bem e o mal, como a verdade e a mentira. Né? Nós estamos vendo aqui no livro de Gênesis, capítulo 19, que a questão daquele povo, as cidades serem destruídas, não foi simplesmente pelo fato deles serem sodomitas, né? De terem relações homoafetivas. Não era apenas por essa questão, mesmo entendendo que isso era condenável e, de acordo com a Bíblia, permanece sendo condenável perante a Bíblia. A relação entre homem com homem e mulher com mulher, você pode ler isso também no livro de Romanos, capítulo 1, fala a respeito dessas questões. Levítico 20, versículo 23, né? Versículo 23 e o capítulo 20 vai falar muito também sobre essas questões, não é verdade? Que existiam pessoas, nações, culturas, cidades, estados que praticavam essas ações. Mas o povo de Israel, que foi um povo escolhido, separado, o povo de Deus, não tinha essas práticas. Entendeu? Que era também condenável. Só que Sodoma e Gomorra não foram destruídas simplesmente pelo fato de haver ações homoafetivas, como nós podemos também analisar essas questões na Grécia Antiga. Né? E não apenas na Grécia Antiga, como no Brasil e em vários países, existem sim esses costumes que perante a sociedade, perante as leis, tem que ser o quê? Respeitados por todos os religiosos, por todos os pastores, por todos os cristãos, por todas as pessoas de qualquer denominação. Tem que respeitar essas questões, essas decisões que cada um tem. Agora, a Bíblia, falando biblicamente, a Bíblia condena. E não haverá ninguém, nem a Constituição, nem lei alguma, que irá ir de encontro. E ainda que venha de encontro, nós, como pregadores do Evangelho, continuaremos a dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, condena essas ações. Por mais que existam interpretações contrárias, entendeu? Por mais que as pessoas queiram interpretar a Bíblia a seu belo prazer, querendo dizer que a Bíblia não condena ou condenava, agora não condena mais. Não, amigo. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, há questões relacionadas a isso, são desapropriadas, indecentes, entendeu? Perante a palavra de Deus. Respeito todas as pessoas que têm um comportamento semelhante a este. Né? Você tem todo o meu respeito, tem todos os direitos de viver, de serem felizes perante o que a lei ordena, coordena e te dá os direitos. Mas, biblicamente falando, eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer que Deus ele se agrada disso, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é mentira. Né? Deus ama a todos os seres humanos, a todos os seres humanos. Mas como diz a Bíblia, Deus abomina o pecado. Mas não estou falando desse pecado específico. Deus abomina o roubo,
abomina mentira, abomina fofoca, calúnia, difamação. Deus abomina o homicídio. Deus abomina várias coisas, todo tipo de pecado e crimes também. Não tem a ver apenas com isso. Então, o que eu quero trazer aqui é que Deus não destruiu Sodoma e Gomorra só por causa de questões homoafetivas, não. Tinha muitas outras coisas mais que isso. Né? Então, a Bíblia fala o seguinte, que aqueles homens cercaram a casa de Ló e queriam abusar dos anjos. Né? E aí, o que aconteceu? Saiu-lhes então Ló, versículo 6, Gênesis 19, versículo 6. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si. E lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Ló tinha 2 filhas. Quando ele viu cercarem a sua casa para poder, como diz aqui, conversar, pegar os homens e maltratar aqueles homens, porque eles tinham aversão, como diz a história, era que estrangeiros viessem para a sua terra. Existem lugares assim, né? Existem cidades pequenas, bairros também. Nós podemos ver isso em Salvador, em alguns lugares, outras cidades também, que as pessoas não são favoráveis que outras pessoas de outras cidades, de outros bairros possam ir a esses lugares, que eles condenam, não aceitam, etc. Tem lugares em Salvador mesmo, quando eu morava lá, que para entrar você tem que passar por uma revista. E não é da polícia, não. Não apenas Salvador, mas vários lugares no Brasil e no mundo. Procura saber de onde você é, né? Por que você tem naquele local, em qual casa você vai, quem você conhece naquele local, se você é alguma pessoa da autoridade, se você está armado, etc. Várias coisas, não é verdade? Então o comportamento que tinha lá na cidade de Sodoma e Gomorra, algumas pessoas têm hoje também. Não é diferente não, né? E era uma cidade rica, uma cidade, as cidades eram bonitas e ricas, como nós lemos aqui, que lá tinha bastante minério e ouro, tinha bastante riqueza. Eles eram independentes, então maltratavam, achavam que não precisavam nem tão pouco de Deus, porque não passavam por necessidade, como as pessoas hoje. As pessoas que são ricas, a maioria delas, ou algumas pessoas, elas são tão arrogantes que acham não precisar de Deus, que fala que o seu Deus é o quê? O seu dinheiro. Não é? São muitas pessoas que agem assim. Acham que o Deus dela é o dinheiro dela. E esse sim era um dos pecados principais de Sodoma e Gomorra. Não é? Eles foram à casa de Ló porque não gostaram da atitude de Ló de pegar estrangeiros e colocarem dentro da sua casa. Mas Ló, ao ver aquilo, saiu e disse a eles, eu tenho aqui 2 filhas, irei trazê-las e vocês façam delas o que vocês quiserem. Algumas pessoas podem pensar assim, aqueles homens eram tão ruins, tão homossexuais, que eles não queriam contato com mulheres. Não. A questão aqui é que eles queriam os estrangeiros, os anjos, que eles nem sabiam que eram anjos, né? E não sabiam por que estavam ali. A questão aqui é muito mais profunda. Eles não queriam contato com as filhas de Ló, não é porque eles eram homossexuais. Era porque eles queriam somente, eram os homens que não faziam parte daquela cidade. Assim como Ló também, que era estrangeiro, mas foi bem aceito. E pelo tempo que vivia ali. Né? Eles, porém, disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Né? Estamos vendo, como eu falei no início, aqui no versículo 1, que Ló, ele era tido como uma autoridade. E ele queria galgar mais ainda, que era tornar-se juiz dessa cidade. Só que os juízes
juiz justo numa cidade corrupta não dá certo, né, gente? Você, sendo um justo, vivendo entre pessoas injustas, vai acontecer com quem? Com Noé. E aqui está acontecendo com Ló. Né? É por essa questão que eu falei aqui hoje pela manhã, e torno a repetir, que é inadmissível que pastores se envolvam em política, gente. Porque o papel do pastor é pregar o evangelho, é falar a palavra de Deus. E a política no Brasil está muito corrompida. E o pastor vai entrar na política para quê? Para consertar a política? Não. Ele não tem autoridade sobre isso. Entendeu? É necessário nós entendermos que precisamos claramente buscar em Deus, compreender em Deus, ter a presença de Deus em nossas vidas, para que não venhamos cair em tentações, para que não venhamos terminar nos misturando e se corrompendo com as coisas erradas. Né? Eu sei que nem todos os políticos são corruptos, mas quanto é difícil para eles permanecerem fiéis, permanecerem agindo de forma justa, permanecerem mostrando serviço, trabalhos numa cidade e numa sociedade que às vezes nem reconhece. Entendeu? Quando chega um político que faz um trabalho correto, agradável, sabe o que as pessoas dizem? Está roubando. Se chega um que não faz nada, falam o quê? Está roubando. Se chega outro que faz, diz o quê? Está roubando. Então vocês nunca vão agradar a todos. E o nosso papel como servo de Deus é justamente esse. É pregar o evangelho, é ensinar a verdade. Né? Então, mas a questão, os homens disseram, vem morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. É possível que Ló era juiz, mas não nessa questão. Né? Como aqui no Brasil existem juízes de várias regiões, né? TRF1, 2, 3, 4, etc. Né? Aí versículo 9 continua falando. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Né? Os homens estavam tão afoitos, tão enraivados, que queriam arrombar a porta da casa de Ló. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Essa questão de ferir pessoas em cegueira já aconteceu em vários outros lugares na Bíblia. Né? Era uma cegueira parcial, que durava um tempo, depois as pessoas voltavam a enxergar novamente. Versículo 12. Então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade? Faze-os sair deste lugar, né? Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruir. Quando fala do clamor, amados, algumas histórias dizem que Ló também era um homem perverso, igualmente os moradores de Sodoma e Gomorra. Mas por amor a Abraão, Deus não destruiu Ló e a sua família. Eu não vou muito por essa história, porque eu estou vendo aqui inicialmente o comportamento de Ló na chegada dos dois anjos nesta cidade. Ló, se fosse perverso, não iria chamar esses dois anjos para sua casa. E nem tampouco estaria oferecendo suas duas filhas para aqueles homens não maltratarem os anjos. Não é? Mesmo os anjos agindo com o poder de Deus e trazendo Ló para dentro da casa e cegando aqueles homens, né? Nós podemos ver que Ló ele tinha um comportamento que era compatível com o comportamento de Abraão nas atitudes relacionadas aqui nessa história. Né? Então, os anjos falam para Ló que o clamor, né,
As pessoas estavam sofrendo tanto naquela cidade que o seu clamor estava chegando até Deus. E Deus queria destruir. E o que acontece às vezes, amados, conosco é justamente isso. Eu confesso que durante esses anos, nessa década agora de 99 para 2000, estou vendo uma mudança muito grande em nosso país, onde através das redes sociais as pessoas estão vendo o que vem acontecendo na política perante as autoridades, perante as leis do país. E nós temos hoje já autonomia, vamos dizer assim, a capacidade de criticarmos, de falarmos, de tirar nossas conclusões, darmos nossas opiniões em relação a algumas decisões que acontecem, né, no país. E com isso, as injustiças que vêm acontecendo, fazer protestos, irem às ruas e gritar e pedir justiça, etc. Pedir até mesmo impeachment. Já passamos, pela minha idade, já por 2 impeachment em nosso país. Eis a questão. Porque o ser humano está podendo hoje ver com seus próprios olhos, ou parcialmente, o que vem acontecendo nas injustiças perante os políticos, que são nossas autoridades. E se nós estamos tendo autoridade para clamar, é possível que as leis do nosso país tomem decisões que venham ser favoráveis à nação, né? Mas se chegar ao ponto das pessoas fazerem tantas coisas erradas, as autoridades, os políticos, as pessoas que deveriam tomar conta, né, das leis e fazer com que elas venham perdurar. Se não houver jeito, amados, o que diz a Bíblia aqui nessa história é que Deus irá agir. E assim como Deus agiu no tempo de Noé, o Senhor poderá agir hoje também. No tempo de Noé, no tempo de Ló, né, o Senhor poderá agir hoje também. E quando fala sobre isso, está falando sobre o quê? Não é sobre paixão, não é sobre o que eu gosto, mas sobre o que é justo, não é? Quando fala sobre essa questão de agir com justiça, não é o pensamento do ser humano hoje, que se ela gosta de uma autoridade, ela não quer que ninguém fale mal dessa autoridade, não quer que a justiça prenda ou julgue essa autoridade, porque ela gosta. Entendeu? Ou então fala assim, essa autoridade aqui, pelo menos ela rouba menos, ou não rouba, etc. Ou não enxerga os crimes que essa autoridade pratica. Amados, eu quero deixar bem claro, crime não é apenas roubar. Né? Sabemos que isso é uma das causas que mais tem destruído e trazido misérias para o nosso país. Mas crime não é apenas roubar. Existem outros tipos de crimes que também têm o mesmo peso que leva as pessoas para a cadeia. Entendeu? Existe a conivência. São tantos, são vários. Não é? Nos Estados Unidos mesmo, uma pessoa não pode mentir para uma autoridade jurídica. Pois se mente é crime. Mas aqui no Brasil, quantas são as pessoas que mentem perante juiz, perante advogado, perante promotores, perante delegados? Quantas são as pessoas que mentem? Né? Então essa é a questão, amados. Os anjos disseram que iriam destruir. E se nós, como seres humanos, continuarmos nos acostumando com as coisas erradas que acontecem no país, é provável que só poderemos pedir agora ajuda a Deus. Se as pessoas não pararem para analisar e entender que o certo é certo, ainda que todos estejam fazendo errado, aí Deus vai ter que agir. E o agir de Deus não será para poupar alguém que você gosta ou que eu goste. O agir de Deus será para condenar todas as pessoas que vivem na prática dos erros.
como a questão de salvação e de inferno, de céu e de inferno, né? Então saiu Ló e falou a seus genros, versículo 14, que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Ló falou com seus genros, né? Acharam, porém, que ele fazia graça. Os genros de Ló acharam que Ló estava fazendo graça, estava brincando, contando piada. Assim como as pessoas hoje, elas acham que nós estamos falando de histórias da carochinha, né? Histórias passadas e ultrapassadas de um livro que é obsoleto para algumas pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia, não acreditam em Jesus, não acreditam no Espírito Santo, ou tão somente não está nem aí para os seus erros, as suas falhas. Elas até acreditam, mas porém não querem se consertar. Assim foram os filhos, os genros de Ló. Não acreditaram não que a Sodoma e Gomorra iriam serem destruídas. Entendeu? E eis a questão. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Não é? Já falei sobre isso, sobre Noé, sobre Ló agora, sobre Abraão, sobre Mateus capítulo 27, né? Quando Jesus fala sobre a questão do capítulo 24, se não estou enganado, sobre a questão da destruição de Jerusalém e sobre a sua vinda. Quantas são as pessoas que estão plantando, colhendo, enricando, e só que vão perder tudo? Quantas são as pessoas que o único interesse delas é simplesmente crescer, enriquecer, é simplesmente guardar bens materiais? Mas se, já parou para analisar que se acontecer uma guerra no país, às vezes a justiça toma todas as riquezas das pessoas porque está num contexto de guerra? Como agora na pandemia, querendo ou não, quantas foram as empresas que fecharam? Quantas foram as pessoas que perderam empregos? Quantas foram as pessoas que veio para, eu esqueci a palavra correta agora, que está no nível de pobreza? Que eram pessoas de aparentemente ricas ou classe média e agora estão pobres. Quantas foram as pessoas? Quantas foram as pessoas que tinham seus negócios, trabalhos, que agora não tem mais? Entendeu? E Deus, ele age, amado. Perante o que vem acontecendo, né? Aí nós vemos o quê? Políticos falando: ah, não tem dinheiro, tem que trabalhar, tem que fazer aquilo, não pode dar o auxílio emergencial, se parar o Brasil vai quebrar. Mas o Brasil estava quebrado há muito tempo. Entendeu? E querendo ou não, nós temos que olhar os pontos positivos e os pontos negativos em tudo na vida. Será que também não seja uma maneira de o juízo vir sobre a terra? Para que as pessoas parem para analisar e ver que buscar riquezas sem Deus é igualmente, como diz aquela música, dinheiro na mão é vendaval. Uma pessoa cai doente, vai toda a sua riqueza. Conheço pessoas que guardaram dinheiro. Quando chegou a velhice, caiu doente, gastou todo o dinheiro com doença. E sabe o que aconteceu? Morreram. Entendeu?
Então, eis a questão, amados. A cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade rica. E sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruída. E hoje não tem mais tem vestígios, mas não tem mais a riqueza, você não vê mais prosperidade. E assim são as pessoas hoje que lutam tanto para ter coisas, mas não pensam que amanhã o Senhor pode bater a porta e chamá-la. É, Jesus, meu Deus. Entendeu? E se Deus te chamar hoje, o que é que você tem para oferecer a Ele? Você já entregou a sua vida para Ele? Você já largou o mundo do pecado, das iniquidades, das transgressões, as coisas erradas para servir a Deus? Porque hoje mesmo, um exemplo, eu posso morrer. Posso deitar hoje e amanhã não amanhecer. Não levantar mais. Como estará a minha vida? Para onde eu irei? Ainda mais nessa pandemia que nós estamos vivenciando agora. Quantas são as pessoas que estão saindo de seus lares, de suas casas, e não estão voltando mais? Vai para o hospital fazer um exame, e lá entra em isolamento, são entubadas e não voltam mais para casa. E os parentes não têm o direito nem sequer de enterrar o seu ente querido. De verdade. E eu lhe pergunto, e a sua riqueza, seu dinheiro, seus bens? As coisas que você briga tanto? Vai fazer o que agora? Vai botar num caixão? Vai levar para o cemitério? E Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Nós não vemos isso hoje, mas podemos ver que os anjos avisaram a Ló. Em versículo 16 diz assim: como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram fora da cidade. Ou seja, Deus foi tão misericordioso que não apenas avisou a Ló, não. Quando Deus estava para destruir a cidade, Deus pegou eles pela mão, os anjos pegou Ló, pegou a esposa de Ló, pegou as duas filhas de Ló e arrancaram. Porque Ló queria pegar algumas coisas, levar algo, estava preocupado com seus bens e tal, estou indo embora, e como vai ficar, como é que eu vou, sem riqueza, sem nada. E os anjos, não tem como, Ló, você levar suas riquezas, seus bens. E é justamente hoje o que vem acontecendo. Você está preocupado com o quê? Com o seu dinheiro no banco, com as suas riquezas, e se você morrer? E foi o que aconteceu com Ló. Ele estava ali, preocupado, né, com uma coisa, com outra. E diz, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Os anjos tiveram que arrancá-lo. É tanto que depois, mais à frente, nós iremos ver que a mulher de Ló olha para trás para poder ver os bens dela, as coisas. Ela tinha muita coisa. Tinha os genros dela lá. E perdeu tudo. E ela termina virando uma estátua de sal. É o que diz a história. Não é? Mas a questão. Quantas suas pessoas que é uma miséria, desculpa a expressão, desgraçada, briga por causa de comida, por causa de coisas simples e insignificativas. E Jesus falou claramente, né, que o que é que acontece com a comida, que nós sabemos claramente. Você come caviar, você come lagosta, você come os melhores pratos do mundo. Você deveria... A pessoa, se comesse esse prato, já pensou, ela come esse tipo de comida aí, e quando sai um bolo, né, uma coisa fantástica, que come de novo? Não. A pessoa come caviar, come lagosta, come os pratos típicos do mundo inteiro, né, as comidas que você nem falar em francês.
tomam champanhe, não é verdade? E as pessoas comem aqui no Nordeste, antigamente, eu tenho até saudade, comem fígado doido. Fígado doido, né? Tripa assada, não é assim? Essas coisas que são simples para nós. E quando sai, é tudo a mesma coisa, gente. Não é? Mesma questão. Só que às vezes nós não temos uma ideia clara sobre esses quesitos. E essa doença, o que me chama a atenção é que ela não veio para poder distinguir. Ah, só vai matar pobre. Ih, velho. Só vai matar idosos, como falou inicialmente, né? Nada disso. Só vai matar favelados. Não. Pois seria um tipo de injustiça humana, da natureza ou divina, trazer uma doença, trazer não, vir uma doença onde somente os pobres morressem. E hoje sabemos que tanto os pobres quanto os ricos também morrem. E quer saber de uma coisa? E tem pessoas que são aparentemente ricas que estão morrendo muito mais por causa da arrogância. E o povo de Sodoma e Gomorra foi assim. Morreram por causa da arrogância. Eles, o povo morreu por causa da arrogância. Estamos vivendo em dias que a arrogância, a soberba, a jactância, a presunção, o orgulho, tem destruído muita gente. Né? As autoridades, políticos, os deuses, na verdade a palavra deuses, como está escrito lá, se não me engano em João capítulo 8, quando fala sobre os deuses ali, Jesus fala, está falando sobre os juízes. Juízes no Antigo Testamento eram considerados como deuses. E hoje não é diferente. Quem vai se contrapor a um juiz? Juízes têm o mesmo contexto. O livro de Êxodo também fala sobre isso. Procurem os deuses. Leve-os à presença dos deuses. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho, aqui no livro de Êxodo, essa questão que nos deixa bem claro a respeito de cerca de servos. É exatamente, né? Gênesis, Êxodo capítulo 21. Vou pegar aqui na Bíblia, nessa outra Bíblia, que explica com mais clareza. Êxodo 21. E no versículo 5 diz assim: porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, livre, então o seu senhor o levará aos juízes. Versículo 6. Aqui eu li numa Bíblia mais clara, né? Mas a Bíblia antiga fala assim, né? O seu senhor faloá aproximar-se de Deus. Nas Bíblias mais populares fala levará aos juízes, e nas Bíblias antigas fala o seu senhor faloá aproximar-se de Deus, ou seja, colocando o mesmo poder, a autoridade de julgar as pessoas, como fala também em Mateus capítulo 7, ou capítulo 6, capítulo 7 mesmo, sobre a questão do julgamento, né, que só Deus pode julgar. Está falando sobre juízes também, que são juízes que têm essa autoridade. Entendeu? Então essa questão, amados. E vemos em momentos tão conturbados, mas o Senhor está conosco. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou graça diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste,
salvando minha vida, não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Os anjos levaram Ló, arrancaram das cidades de Sodoma, levou ele até um local e disse, segue para o monte. Ele disse, não quero ir para o monte, me deixa ir para uma cidade que é pequena. Versículo 20 fala, eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Quando fala que a cidade era pequena, não é que era pequena a cidade, mas eram pequenos os pecados que as pessoas ali praticavam. Às vezes existem cidades pequenas, mas que são grandiosas perante Deus por causa do comportamento, das ações, das atitudes das pessoas. E existem cidades grandes que são insignificantes perante Deus por causa dos pecados. E Ló disse que queria ir para aquela cidade. Ele falou assim, porventura não é pequena? É porque ele está dizendo o seguinte, os pecados dessa cidade não são poucos, então leve-me para lá, permita que eu vá para lá. Disse-lhe, quanto a isso estou de acordo para não subverter a cidade de que acaba de falar. Né? Para que a cidade não venha a ser destruída, já que você vai para lá, então se guarda lá, para que não possamos também destruir essa cidade. Apressa-te e refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Não é? Eis a questão. O Senhor, e essa Zoar era uma cidade bastante bela. Você pode ver isso em Gênesis 14:2 e 14:8. Uma cidade bela, uma cidade bonita. Não é? Eis a questão, amados. Existem certas coisas que o ser humano jamais irá compreender. Mas duas coisas é certo, amado. Se você nasceu para agradar a Deus, para servir a Deus, abandone o mundo. Porque há pessoas que elas só querem servir a Deus quando o mundo não quer mais. Sabe por quê? É uma pergunta aqui clara, objetiva. Uma resposta. Para que o mundo quer uma pessoa que não serve mais a ele? O diabo quer que o maligno quer. Ele quer um jovem, quer uma pessoa que bebe, que fuma, que adultera, que mente, que rouba, que vai para as festas, que se acabam. Aí tem gente que está já acabado, o mundo não quer nem mais. O mundo não quer. Aí agora ela vai para a igreja, amados, preste bem atenção. Deus, ele não criou você para lhe aceitar quando você não tem mais o que oferecer, não. O Senhor quer você na sua juventude, na sua força, no seu vigor, para servir a Ele. Porque enquanto você não está servindo a Deus, tem alguém que você está servindo e você nem percebe. E o que mais acontece conosco é a inconsequência, a incoerência de não percebermos a realidade dos fatos. Ou, na maioria das vezes, queremos deturpar, a palavra correta é essa, deturpar a realidade. Pois não existe meio termo, ou seja, não existe em nossa linha de pensamentos e de acordo com a Bíblia Sagrada, né, não existe o local que as pessoas ficam sofrendo para depois irem para o céu, como é o nome do local? O purgatório. Não. Existem dois lugares, o céu e o inferno. E se existem dois lugares, existe o meu Deus, que é o eterno, e existe o outro Deus, com letra minúscula, que não vale nem a pena citar aqui, que eu tenho que decidir a quem é que eu sigo, se é aquele lá de cima, ou se é o único Deus eterno, ou se é o outro. E uma das coisas que nós temos que pensar claramente sobre essa questão, no que diz a Bíblia,
não é? É que o nosso Deus, ele é um Deus zeloso. Entendeu? E quando fala de Deus zeloso, amado, está falando que ele é um Deus exigente. Ele é um Deus que ele quer as coisas dele de maneira perfeita e agradáveis a ele. Ele é um Deus que não aceita dividir a sua essência, que não aceita dividir, olha, o seu amor, a sua dedicação com mais ninguém. Não adianta você querer agradar a Deus e agradar qualquer outra coisa que você não consegue. Porque é melhor você não se aproximar de Deus e não fazer nada concernente a Ele, do que você pensar que será capaz de agradar a Ele e agradar outro Deus ou agradar a si próprio. Entendeu? O nosso Deus, Ele é muito poderoso, Ele é ciumento. E outra coisa, quem nos criou foi Ele, então Ele tem autoridade para fazer de nós o que Ele bem quer, entende? Em Êxodo 34, versículo 10 diz o seguinte: então disse, eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Deus disse, eu irei fazer maravilhas, irei fazer coisas grandes, irei fazer coisas maravilhosas, grandiosas, milagres, olha, muitas coisas boas. Agora, sabe de uma coisa terrível, terrível para os outros povos que vão ver o meu poder. Agora, terrível coisa também é cair nas mãos de Deus, né? E querendo ou não, para nós terminarmos, todo ser humano um dia vai passar pela mão do potente Senhor. Amém? Que Deus esteja te abençoando poderosamente. A minha esposa vai estar aqui agora falando com a oportunidade, logo após eu retorno com a oração. Com a oração não, com a bênção apostólica. Amém, glória a Deus. Que Deus continue abençoando o pastor Elias para nos trazer a mensagem do Senhor com clareza, de maneira que possamos entender. E eu tenho certeza que nessa noite você entendeu o recado de Deus para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. E hoje estamos alegres, quero mandar um abraço fraterno, a paz do Senhor para os amados irmãos, nós estamos com saudades. Né, irmã Zelma? Estamos com saudade também da irmã, Deus abençoe, viu? Poderosamente em nome de Jesus Cristo. A irmã Zelma está aí em Bahia, e Deus abençoe sua família, irmã Zelma. Nós amamos também a irmã, viu? Tem a Ana Lúcia, Deus abençoe a irmã Ana Lúcia, vamos estar assim orando em prol do seu tio, que vai fazer a cirurgia, e creia que Deus está no controle de tudo. Irmã Isaura, Deus abençoe a irmã Isaura, a Martinha aí, Malu, Ângelo, em nome de Jesus. A irmã Anitta, Deus abençoe a irmã Anitta Araújo. Mira, Deus abençoe você, Mira, e toda a sua família, tá? Em nome de Jesus. Nilda, Deus abençoe também a Guilherme, a toda essa família maravilhosa, em nome de Jesus. Eliana Oliveira, Deus abençoe a confeiteira aí também. Deus abençoe Eliana, teu esposo, teu filho, né? Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus Cristo. Irmão Jonas, também Santa Catarina, saudades também do irmão. Deus continue abençoando o irmão aí, toda a sua família, aqui em Santa Inês e aí em Santa Catarina. Abençoando a Renata, a irmã Rosa, toda essa família também em nome de Jesus, tá? Irmã Rosa Andrade, paz, irmã, Deus abençoe o seu Joilson, a Vitória e também a Alvinho, Deus abençoe. Jéssica, sobrinha, Deus abençoe Jéssica, Piau, aí seu esposo, abençoe também a irmã Joana, Deus abençoe toda essa família maravilhosa também que nós amamos. A irmã Lúcia Cruzado, querida, Deus abençoe, amada. O irmão Alírio de Jesus, que Deus abençoe o irmão Alírio. A irmã Doraci Queiroz, Deus abençoe, Doraci, tua vida, tá? Todos os seus planos. Romildinha, Pai do Senhor, viu, amada? Deus abençoe. A irmã Romilda, seu Júlio.
a Juliene. Quero mandar um abraço também para Clarinha, que ontem encontrei com Clarinha na feira. Que Deus abençoe a Clarinha, toda a sua família, em nome de Jesus. Nelian, Deus abençoe, Nelian, a sua vida, tá? Roberto Pimentel, que é o filho da irmã Isara, Deus abençoe para a sua vida, meu irmão. José Rocha, que Deus abençoe. Dora Mendes, Deus abençoe, irmã Dora, toda a sua vida, tá? Em nome de Jesus. Irmã Cida, Deus abençoe também. A Mariana, a Som, Deus abençoe. Em nome de Jesus, estava conosco também na escola bíblica dominical, que Deus abençoe também, assim como a irmã Milda. Inha Brandão, Deus abençoe, Inha, tá? Sua vida. Abençoe seu esposo, seu filho, toda a sua família, em nome de Jesus. E Marlene Mendes, a nossa vizinha, Deus abençoe Marlene. Também a Maria Nilza, Graças Paz Nilza, que Deus abençoe você, tá? E a irmã Neuza também, que está aí conosco, Deus abençoe a irmã Neuza, a irmã Elza, toda essa família, que o Senhor possa estender as suas mãos em direção a todos vocês, amados irmãos, que possamos colocar em prática tudo que temos aprendido, estamos aprendendo através da palavra do Senhor, através do seu servo. Amém? Vamos orar ao Senhor, em seguida o pastor vai estar dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Hoje a irmã Laura também está aqui conosco. Que Deus abençoe poderosamente. Aleluia, Jesus. Louvado seja, exaltado seja o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. Nessa noite, meu Deus, somos gratos a Ti pelo Teu infinito amor. Meu Deus, pelas Tuas misericórdias, pelo Senhor ter falado conosco através do seu servo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa tomar nossas vidas nas Tuas mãos. Retira de nós tudo que não Te agrada, tudo que não pertence ao Senhor. Tudo aquilo que não Te louva, Senhor. Fortalece a nossa fé em Ti, ó Deus. Firma, meu Deus, os nossos pés na rocha, que é do Senhor. Ó Deus, não nos deixa, meu Pai, nenhum de nós, meu Deus, perecer, mas que o Senhor possa, meu Pai, cada dia mais nos sustentar e que possamos ser obedientes, meu Deus, à Tua palavra. Meu Deus, que cada um de nós possamos viver o que temos aprendido em nome de Jesus Cristo. Deus, que o Senhor esteja abençoando a Igreja Batista Betel, tomando cada um dos seus membros, meu Pai, em Tuas santas mãos. Onde quer que eles estejam, meu Deus, em casa, em outras cidades, que o Senhor possa guardá-los e livrá-los de todo mal. Abençoa os irmãos também de outros ministérios, ó Deus, que o Senhor abençoe. Meu Deus, os irmãos católicos, meu Deus, também, que o Senhor possa ir ao encontro de cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu te peço, toma nossa família nas Tuas mãos, guarda-nos desse mal que está assolando, meu Deus, o povo, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, poderosamente com as Tuas mãos misericordiosas, Senhor. E que o Senhor possa ir ao encontro das pessoas que estão acometidas, meu Deus, por essa enfermidade, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Deus, que o Senhor possa também, meu Pai, guardar a nossa cidade, Senhor. Tem misericórdia da nossa cidade. Meu Deus, das cidades vizinhas, meu Deus, do Brasil, do mundo, enfim, Senhor. Então, todos nós estamos precisando, ó Deus, do Teu socorro. Deus, toma o pastor Elias nas Tuas mãos, continua abençoando ele poderosamente. Meu Deus, nos dá a noite na Tua presença, que essa semana, meu Pai, que inicia hoje, que seja abençoada pelo Senhor. Guarda-nos, protege-nos. Também toma o tio, meu Pai, da irmã Ana Lúcia nas Tuas mãos, que vai fazer essa cirurgia, ó Deus. Que o Senhor esteja no controle de tudo. Então, somente, meu Deus, eu quero agradecer por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Só um recadinho aqui, rapidinho, amados. Amados irmãos, eu vejo tantas questões assim na internet, no Facebook, falando das pessoas que muitas vezes estão aí, como diz, com preconceito com as pessoas que testaram positivo para o Covid-19. O pastor acabou de falar, a doença veio para todo mundo, amados. É a gente se cuidar. Então não deixe de especulação, de estar falando. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que Deus guarde, para que Deus também cure essas pessoas que testaram positivo. Nosso papel é pedir a Deus para que o Senhor nos livre a nossa família e os outros também. E você aqui da cidade que está acometido por essa enfermidade, creia que Deus está com você, que Deus vai te abençoar, que você vai ficar curado no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, pastor Elias. Que o grande amor de Deus, que assim seja. A graça do Senhor Jesus, que assim seja. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Você pode dizer? Amém. Glória a Deus e aplaudir o Senhor. Glória a Jesus. Mas, irmãos, reforçando aquilo que eu falei sobre Deus zeloso, aqui fala em Êxodo 34, versículo 15, 14, diz assim: não adorarás outro Deus, né? Não adorarás outro Deus, pois Yahvé,
tem por nome zeloso. O Senhor, Yahvé, tem por nome zeloso. É um Deus zeloso, né? E quando se fala de zelo, nós podemos ver que o próprio Davi disse que o zelo da tua casa não consome. E o Senhor Jesus Cristo, não é? Tinha uma maneira zelosa de cuidar da palavra do Senhor. E quando ele expulsa os cambistas da casa de Deus, ele também estava zelando, não é verdade? E eis a questão, amados, que Deus possa estar nos abençoando poderosamente, você, a sua família, a todos, que possamos estarmos nesses dias nos precavendo, para que esse mal não chegue até nós nem a nossa casa, amém? Eu quero deixar um abraço aqui que eu esqueci pela manhã para a pastora Cássia Veiga e agora para esse irmão José Rocha, que é o pastor Rocha. Não sei. Não? Mas se for o pastor Rocha lá de Salvador, que Deus abençoe a todos os amados irmãos e irmãs, né? Eu quero dizer que eu tenho um carinho imenso por vocês, né? Por toda a sua família, por todos, em nome de Jesus Guilherme Cristo. Gonçalves. Né? Que Deus te abençoe grandemente. Na terça-feira nós estaremos de volta com o culto de oração ao Senhor. E eu peço a vocês que sejam presentes para nós estarmos adorando a Deus, glorificando o nome dEle e engrandecendo. O senhor Guilherme Gonçalves também está assistindo. Guilherme Gonçalves, ele é da onde? Do Ceará? Não sei. Né? Que Deus abençoe também o Guilherme Gonçalves, a todos aí, em nome de Jesus. Não vou falar o nome, senão eu vou terminar me comprometendo, mas eu tenho um carinho por todos vocês, tá? Fique na paz, Deus abençoe você, minha esposa, minha filha, meu genro, minha sogra que estão aqui nessa noite me ajudando. Fica com Deus, terça-feira estamos de volta às 19 horas com culto e oração. Fique na paz. Em nome de Jesus. E tchau.